Sim. Você vai falar do trabalho de casa? Não é. Preciso falar. Se quiseres falar um bocadinho. É que ficou um bocado confuso sobre exatamente o que era suposto Fazer o resultado final. E o resultado final, sim. Ok. Deixa-me lá relembrar do que era o trabalho de casa, que eu já nem me lembro. Então, vamos começar por aí. Não, não era este, era este. Sim. Qual é que é a dúvida? Deu-nos dois shaders. Hã? Deu-nos dois shaders. Que é o spectrum Sim. e diffuse. Qual era o shader para usar? Para o propósito é irrelevante. Eu quero é que vocês me mexam no ambiente, que é igual nos dois casos, e acrescentem o emissivo. Se é um especular com o emissivo ou um difuso com o emissivo. Então podíamos escolher um qualquer. Mas eu acho que dei no enunciado, acho que estava lá, no Moodle. Sim, eles estavam. Deu dois. Estão lá dois? E era para sempre alterar o mesmo. Era irrelevante para o que é o enunciado. Sim, mas ou seja, não é preciso criar vários objetos e depois, por exemplo, um só tinha tipo a maioria da escolha, à escolha para o cálculo dos ambientes. Depois outro tinha esse mais os baixos. Depois outro, ou seja, criar vários. Não era necessário, podia fazer tudo mesmo. Eu normalmente não sou esquisito com essas coisas, eu só quero a implementação da coisa. Isto basicamente era pôr uma coisa que adiciona uma textura emissiva que só somava o sample. Por acaso é muito uma das vezes. Sim. Porquê é que nós temos que meter, tipo, ou seja, quando metemos a textura, porquê é que temos que meter texture e sample texture? Ou seja, Porquê é que é preciso as duas coisas? Eu acho que sim. Porque tu tens de explicar o que é que queres fazer. Uma coisa é a tua textura e eu posso agarrar a textura e usar a linear, e eu posso agarrar a textura e usar a nearest neighbor. Portanto, eu posso definir como é que eu quero fazer o sample. Ou seja, são duas coisas dissociadas. Por exemplo, nós hoje, quando falámos nas sombras, por exemplo, vamos falar ainda de um tipo de sampler ainda mais diferente desses todos. E funciona de uma forma diferente. Diz. Neste trabalho, Sim. o setor diz para usarmos, eu não consigo ler, mas era. Se calhar é esse o problema, é que vocês não conseguem ler. Ele tem estes problemas. Não consegue ler, é coxo. Era a cena de. Como é que está? Há uma cor de modulação. Sim. E depois diz para usarmos também uma textura. Sim. Quando eu estava a pesquisar sobre isso, diziam, ok, pode fazer alteração da cor através da textura ou através de uma cor de modulação. Mas não fazia muito sentido usar os dois. Não sei. Mas pronto, para o trabalho é para usar os dois, certo? Por exemplo, não tenho 100% que o que eu vou fazer tem isso, mas tenho quase certeza. Criar aqui o material. Tenho aqui um material e vamos agarrar aqui numa textura. Pôr aqui como base map. Tenho aqui uma textura. Certo? Certo. Modulei com uma cor e com uma textura. Normalmente usa-se mais com texturas a preto e branco ou coisa parecida porque permite fazer este tipo de efeito, mas é que não. Eu comecei a fazer, mas era, eu coloquei duas texturas, uma que era a base, depois fiz uma cor que fazia isso, de mudar a cor da imagem, e depois fiz outra textura que era para a edição, mas no som inicial dizia usar uma textura para a modulação da iluminação. Textura difusa. Uma cor de modulação, uma textura difusa ao vento que modula a iluminação. E depois tenho emissão que usa uma textura para definir uma emissão de luz e fator de intensidade. O que é que o professor quer dizer assim com modula mais a cor da iluminação? Não é isso de usar essa textura para a iluminação? Como? O professor está a dizer para usar uma textura difusa e essa textura modula mais a cor da iluminação. Certo. E depois em baixo está a dizer a emissão que usa uma textura. Essa que usar uma textura é a textura São duas texturas diferentes. Ok.
Ok? No fundo é simular aquilo que o próprio, não pensei que tivesse de verificar mais, mas é simular a mesma coisa que o próprio Unity faz. Eu só fiquei confuso quando começaram a perguntar e eu comecei a ver. De qualquer forma, vocês podiam ter perguntado no canal e eu respondia. Eu fiquei mais curioso se tinha feito correto ou não. Mas. Não era assim tão complicado. Isto era fazer um sample e uma soma. Este era mudar só aquele ambient light que ele está a usar, o Unity Ambient Sky, para usar qualquer coisa um bocadinho diferente, 2 cores ou 3 cores, e fazer uma interpolação linear baseada na direção da normal. E a cor de modulação é só ir multiplicando coisas. Certo? Eu vou ver como é que os trabalhos de casa estão. Se estiverem muito mal, eu depois faço um vídeo hoje, vou mostrar o cheiro. Eu acho que é muito mal. Mas pronto. Ok. Continuando, questões logísticas. Para a semana não vou dar aula. Essa é a resposta certa, porque há o DevGam e o Google. Isso é? Eu vou voltar lá para Eu tenho a apresentação para a semana. Quem tem a apresentação vai ficar para uma data a ver. agora A ver? Sim. Em que dia vai dar? Já pode ser a Game Jam outras vezes? Hã? Nada. Agora já podíamos ir à Game Jam de hoje, mas pô, já que isso é. Em que dia que. Podiam ter dito que alguma vez neste curso vocês disseram não vou a uma Game Jam porque tenho uma entrega e nós dissemos não, então olha, temos pena. As datas foram todas negociadas, etc. Houve pessoas que falaram logo na DevGam que iam à DevGam e que não dava jeito naquele dia. Eu ainda na altura não sabia se eu iria, se não. Mas vocês podiam ter dito logo desde o início. Não dava jeito, temos a Game Jam. Eu não sabia que podia negociar. Reparem que o meu e-mail de resposta para vocês foi sempre qualquer coisa do género. Pode ser para vocês? Só depois parece que é tipo, és estranho para dizer, não, professor. Pá, eu não sou um gajo. Fique registado, eu não sou um gajo pouco razoável. Se tenho um argumento, uma coisa é, professor, não me apetece nessa semana quero dormir. Epá, não vou levar muito a sério. Agora, há eventos, há coisas e não sei o quê, eu não sei tudo o que se passa, não sei. Porque para mim, fazer uma apresentação e ter uma Game Jam não é um problema. Bem, é just the way things are. Mas eu prefiro que vocês vão a Game Jams e que se adiem um bocadinho estas apresentações. Projetos é diferente. Isso é avisado no princípio, vocês têm um semestre inteiro para trabalhar nisso. Agora, as apresentações, isso podiam-se ter negociado desde o princípio. Eu depois vou fazer depois a Games Now e o Craft Kicks também, Game Jams, portanto não havia problema para mim falhar esta da Game Jam. Mas pronto. Portanto, para a semana não há aula. E depois eu compenso que eu tenho que ver como é que está os vossos horários, etc. E agora houve umas mudanças. Não foi? Sim, não assim. Vocês estão com algum dia livre? Ou com. Quinta-feira, segunda-feira de manhã não tens nada. Quinta-feira, segunda-feira de manhã. Vocês preferem quinta-feira ou segunda-feira de manhã? Yeah. É? Pronto, muito bem. Então provavelmente vou tentar marcar para. Mas se calhar a segunda-feira teria que ser às 9. Tudo bem. Sim, depois temos LPA. Então, para essas discussões, o professor depois diz-nos quando é que vamos farei. Sim, mas em princípio será. Portanto, não vai ser. Vou tentar marcar para outras, ou seja, 7, 8, 9, para dia 10. Provavelmente. Mas vou ver. Tenho de ver se há salas, não sei. Estou sempre dependente disso. Ok. Muito bem. Aula hoje. Vamos falar de sombras. Ou vamos começar sombras. Sombras é um dos grandes tópicos de computação gráfica. É uma arte bastante extensa. Eu tenho pelo menos lá em casa 3 livros completos só sobre o tema de sombras. Existe muita coisa para se fazer. Ainda é dos campos da computação gráfica em que, apesar de já se ter encontrado uma boa solução, ela ainda tem problemas, ainda tem coisas para ser resolvidas, ou seja, ainda é uma área ativa de estudo.
Ora bem, sombras são indispensáveis para realismo e percepção de profundidade, ok? Sombras não têm a ver simplesmente com as coisas parecerem reais, porque é mais escuro ao pé do sítio onde são. Tem muita influência na maneira como nós medimos distâncias, ok? O Vox Populi normalmente é que nós dependemos de ter 2 olhos para conseguir avaliar a distância das coisas, mas isso é só uma pequeníssima parte do que o nosso cérebro faz para medir distâncias. Muito mais importante é precisamente nós vermos sombras ou não. Se eu agarrar em vocês com 2 olhinhos e vos meter numa sala completamente branca, em que não há qualquer tipo de sombras, porque há luz a vir de todo lado, vocês simplesmente ficam desnorteados e não sabem distâncias. Não conseguem medir distâncias. Okay? Nós dependemos extraordinariamente de sombras para avaliar distâncias. Okay? Isto foram evoluído ao longo do tempo, ainda não são perfeitas. Estes algoritmos são mais complexos, portanto nós agora já não vamos fazer propriamente parar e fazer código e não sei o quê, porque a maior parte destes já exigem alguma complexidade, se bem que vamos utilizar aquilo que o Unity nos dá, neste caso, que já permitiria fazer... Espera aí, deixa-me só aqui desligar os chats. Portanto, são mais complexos, portanto não vamos conseguir implementar completamente nas aulas, vamos só usar partes dos algoritmos, mas vamos ver claramente como funcionam e porque é que é importante ver como funcionam, porque só percebendo as limitações, só percebendo como é que eles funcionam, é que nós percebemos as limitações que estas coisas têm e porque é que às vezes temos de mexer nas opções desta maneira ou daquela maneira. E vamos ver como é que usamos aquilo que o Unity nos dá de raiz. A ideia de uma sombra é simples, conceptualmente, ok? Uma sombra é uma zona onde a luz não chega, correto? Acho que toda a gente consegue perceber isto. Mas agora aqui a questão é, o que é a luz chegar ou não chegar? Existe a questão da luz indireta, não é? Quando, por exemplo, aquele canto ali naquele pilar, metade de vocês não consegue ver, mas trust me, it's there. Ele tem luz, ele está iluminado, mas nós à partida diríamos que está em sombra porque não existe uma única fonte de luz direta para ali, exceto talvez a televisão. Ok? Portanto, o que acontece é, há uma componente de luz que é a luz ambiente, mas quando nós falamos de sombras em termos de computação gráfica, nós estamos a falar da iluminação relativamente à luz direta. Ou seja, quando eu digo que estou a calcular sombras, eu estou a calcular o efeito de uma luz ser diretamente ocludida por um obstáculo. Ok? Ora bem, isto obviamente, se nós pensarmos formalmente, seria complicado fazer isto em real time. Queria dizer que para cada ponto que estamos a calcular a iluminação, da mesma forma como agora nós neste momento, para cada ponto nós vamos calculamos, caso para aqueles que estão esquecidos, nós estamos a calcular a direção para a luz, para as várias fontes de luz e estamos a somar a contribuição dessas todas. Ou seja, além disso, iríamos ter de alguma forma identificar se está em sombra ou não. Ou seja, teríamos de, por exemplo, lançar um raio, se estivéssemos a falar de C# puro, não é? Fazer um raycast e ver se bateu em alguma coisa ou não. Okay? E isto não resolve a 100% os problemas. Mas já seria uma solução. Mas estou a imaginar para cada ponto, e não se esqueçam que no ecrã temos em HD normal temos 1920 por 1080 pontos. E isto assumindo que só desenhamos cada ponto uma vez, que não é verdade, regra geral. Portanto, estão a perceber aqui a magnitude do problema. Ou seja, nós não podemos simplesmente usar raycasting para determinar as sombras. E isso nota-se claramente que nos primeiros jogos 3D não havia qualquer tipo de sombras. Okay? Caso vocês se lembrem do Wolfenstein ter sombras, houve mods para o Wolfenstein que acrescentavam
sombras, mas a maior parte dos jogos 3D iniciais não tinham qualquer tipo de sombra. Uma das formas mais simples de fazer sombras antigamente, in Times Beyond Times, era a chamada Blob Shadow, ou Projected Shadow, que, como não havia recursos para fazer sombras a sério, partia-se do princípio que a luz estaria num certo ponto, regra geral, diretamente em cima, e projetava-se uma coisa qualquer geométrica para criar sombra, ok? Mas no Mario, por acaso, a própria sombra também era utilizada um bocado em termos de game design, porque muitas vezes quando o jogo estava no ar, a sombra era a única maneira. É a única maneira. Não sei quando é que ia cair. Em platformers em particular é extraordinariamente importante. Se não houvesse a sombra, e esse é um dos motivos pelo que, mesmo quando a luz não era de cima, como por exemplo acontecia em alguns níveis interiores, as cavernas, em que a luz não é diretamente de cima, mesmo assim a sombra era projetada como se fosse vinda de cima. Até hoje fazem isso? Sim. Mesmo tendo luzes mais realistas, continuam a ter essa sombra lá embaixo. Em alguns casos, sim. Ok? E como é que isto funciona? No fundo, colocas um sprite 3D. Quando digo um sprite 3D, é porque simplesmente é um sprite, mas que está no espaço 3D, tridimensional, mas só bidimensional. Por baixo dos personagens, por exemplo, que escurece aquela zona. Reparem que o que está a acontecer não é eu estou a calcular a iluminação e enquanto calculo a iluminação estou a considerar se está na sombra ou não. O que eu estou a fazer é isto está na sombra e eu vou escurecer aquela zona. Ok? Que é um bocado diferente. Em jogos de plataformas, como o Gonçalo disse, é particularmente importante. Uma estratégia comum também, que o Super Mario 64 por acaso não usa, mas outros usam, que é diminuir o tamanho daquela sombra consoante a altura, para dar um pouco esta ideia de que a sombra fica mais pequena. Agora, isto tem problemas. Um deles é o Z-Fighting. Nós já vamos falar mais sobre o Z-Fighting quando falarmos do Depth Buffer, já ainda hoje. Portanto, ou seja, existe o problema de o que é que está à frente? É o chão ou é a sombra? Nós sabemos empiricamente que é a sombra, mas isso é uma solução muito ser humano. Nós sabemos. Agora, quando as coisas são desenhadas por uma máquina, ele não tem propriamente esta noção e ordenar os objetos de maneira a que isto corra bem. Mas então as sombras são todas desenhadas no fim. E se tiver lá o boneco? Ou seja, nós vamos ter de desenhar as coisas da maneira certa. Há várias técnicas para resolver isso, mas é um problema comum. A forma não pode não bater certo. No caso de um jogo muito cartoony, regra geral, um círculo funciona bem, mas se, por exemplo, tivéssemos um jogo com proporções mais realistas, claramente que a sombra não é um círculo. E vamos notar isso. Não é? Tipo, o personagem está de braços abertos e sombra. É um círculo. Ok? Isto só funciona corretamente com a luz vinda de cima, apesar de que é usado mesmo quando esse não é o caso. Faltou aqui uma coisa, que é, temos o problema do duplo sombreamento. Vamos imaginar que eu tenho aqui o chão, eu vou pôr o chão visto de lado. Okay? E tenho aqui um personagem e tenho aqui outro personagem. Certo? E todos eles projetam a sua sombra no chão. O que isto faz é, vai desenhar então ali aquele objeto que o que agarra na cor que já lá está e escurece. Certo? O problema é que este personagem está a saltar por cima deste. Portanto, vai chegar aqui a um ponto em que ele está aqui. E então a sua sombra vai ser projetada aqui também. Ou seja, uma sombra vai escurecer, a outra sombra vai escurecer também. Porque ele não tem noção, nós não estamos a bloquear a luz e a calcular o efeito. Não é? Porque isso seria fácil. Está ocluído por uma, simplesmente eu não estou a somar luz. Estão a perceber aqui a distinção entre subtrair luz e simplesmente não adicionar luz? Esta nuance é clara? Ou querem que eu explique um bocadinho melhor?
Se calhar, portanto não percebi nada. Portanto, vamos imaginar que eu estou a fazer o cálculo, eu tenho uma máquina mágica dentro do GPU que me permite fazer o tal raycasting. Okay? Nesse caso, quando isto acontece, o que acontece não é eu vou desenhar aqui uma sombra, eu vou desenhar este ponto, por exemplo, e o que ele vai fazer é, eu vou calcular qual é que é a iluminação que este ponto de luz devia dar. Não, tenho aqui uma normal, portanto aquele cálculo todo que nós já fizemos, do produto interno e não sei o quê. Portanto vou calcular, está mesmo por cima, portanto a iluminação disto devia ser 1. Fator de luz, 1. Mas eu tenho a tal máquina mágica do Raycast e o que eu estou a fazer é estou a detectar que eu bati aqui no braço deste gajo. Então o que eu digo, ok, então já não é 1, é 0. Portanto eu simplesmente não adiciono luz. Aquilo não fica muito mais escuro, simplesmente não tem o efeito da luz deste. O que acontece na abordagem normal em que nós não temos a máquina mágica é que eu vou desenhar aqui a sombra deste. E quando eu vou desenhar a sombra deste, o que eu vou dizer é, vou agarrar na luz que lá estava, que inicialmente quando eu desenhei isto, como não considero sombras, não tenho cálculo de sombras, era 1, e eu agora vou tirar, ok, bateu aqui no braço deste, está aqui mesmo por cima, então vou desenhar e então isto passou a ser 0. E só que depois a seguir vou desenhar a sombra deste, vai cair no mesmo sítio, e então ele vai fazer o mesmo. Fica menos 1. Quando a sombra é 100%, isto não é um problema, porque menos 1 passa a ser 0, está tudo bem, fica preto. Mas não é o caso, por exemplo, nestas sombras que têm aqui um bocado transparente. Não é? Aí a sombra, quando se cruzam sombras, vai ficar 2 vezes mais escuro. Okay? Isto nota-se claramente. Portanto, a sombra não deve ser pensada. Uma sombra correta não é a subtração da luz, é simplesmente a não adicionar luz. São 2 coisas separadas. Isto é uma sombra correta. Neste tempo, estas sombras eram calculadas com base na subtração de luz. O hardware não era potente o suficiente para identificar que de facto não havia luz. Ok? O passo seguinte, que é quase contemporâneo, diga-se de passagem, okay? Por exemplo, neste caso, no caso do Super Mario 64, estamos a falar no tempo, aliás, é boa verdade, aquele exemplo, este screenshot, não é o primeiro uso de Blob Shadows, já havia antes, mas este screenshot é mais antigo que este, é boa verdade, porque isto é da Saturn e isto é da Nintendo 64 que saiu um ano depois. Mas pronto, detalhes. Geometry Shadows é um bocadinho mais sofisticado, vocês se virem aqui em baixo estão a ver aqui um padrão um pouco mais, tem mais a ver com aquilo que está em cima, ok? Essencialmente, Geometry Shadow é, eu vou agarrar um pedaço de geometria e vou projetar, neste caso, no chão. Ou seja, no que for o espaço que está à volta. Ok? De regra geral, para isto funcionar em tempo real, convém que o chão, neste caso, seja simples, seja tipo um plano. Pode-se usar geometria simplificada, ou seja, não preciso de usar todos os detalhes. Por exemplo, eu não preciso, se o meu personagem tiver dedos, eu não preciso de projetar algo com dedos, posso ter uma forma mais simplificada. E desenha-se a preto com alpha blending, que é de transparência, ou stippled, que é isto que nós estamos a ver aqui neste caso, para aqueles, provavelmente é difícil para aqueles que estão muito mais longe, mas basicamente ponto sim, ponto não, ponto sim, ponto não. Okay? Chama-se stippled alpha. Ou seja, para ficar mais transparente. Isto continua a ser smoke and mirrors, novamente não existe sombra, o mundo é iluminado e a sombra subtrai intensidade. Exatamente como nós vimos no Blob Shadow, simplesmente, portanto, zonas com 2 sombras é duplamente escuro e, portanto, temos exatamente o mesmo cenário que temos no outro, simplesmente a forma, em vez de ser uma bola, é uma forma um bocadinho mais complexa. Okay? Isto houve sucesso moderado com isto, porque com geometria suficientemente simples é possível fazer cálculos bastante razoáveis. Okay? Por exemplo, se eu
Se eu tiver uma sala, são 4 paredes e o chão, portanto 5 paredes. Aliás, tendo em conta que a câmara normalmente está bem definida, só precisava de 4, mas pronto. Ok? Tenho então aqui vamos imaginar que só tinha estas 3 paredes. Posso definir estas 3 como planos e então para qualquer pedaço de geometria, temos aqui um objeto qualquer, eu só tenho de ir agarrar em ver onde é que está a fonte de luz. Vamos imaginar, eu se calhar vou fazer isto em 2D porque isto vai ficar uma confusão dos diabos se eu faço isto em 3D, mas basicamente é a mesma coisa. Eu tenho a fonte de luz está aqui, reparem que não precisa estar diretamente acima, é um bocadinho mais flexível. Tenho aqui um objeto, posso agarrar nos vértices deste objeto e neste caso, no exemplo 2D, eu só tenho de projetar em relação a estes 2 planos. Okay? Eu obtenho 2 pontos, para este ponto aqui eu obtenho 2 pontos, porque tenho 2 planos. É ver qual é que está mais perto da fonte de luz e esse é a projeção deste ponto. Faço o mesmo para todos os outros pontos. Reparem que um plano é infinito, ok? Por isso é que eles continuam. Portanto, tenho aqui, portanto aqui vai estar outro ponto. Agora projeto aqui este. Portanto, está aqui. E finalmente aqui este. E havia de estar aqui. Okay? Portanto, eu consigo gerar esta forma, tem esta conectividade. Reparem que há aqui este problemazito, mas para estas coisas simples conseguimos gerar aqui uma forma que mesmo que isto se mexesse, etc., ia estar mais ou menos correta. É, só que ali só há um plano. É mais simples ainda. Com um plano isto funciona perfeitamente. Com mais que o plano, é que começa a ficar complicado. Sim. Nessa altura ainda não havia sombra do personagem em si, era só do personagem no outro objeto. Exatamente. E era só, e mesmo assim, e esta sombra que estamos a ver aqui provavelmente é uma versão muito simplificada desta geometria. Eu sei que esta geometria já parece muito simples, mas ainda era mais simples aquele que era usado para projetar a sombra. Ok? Regra geral era o mesmo pedaço de geometria que tipo era usar, por exemplo, para aqui este braço tem aqui, isto deve ter para aí 8, ou seja, é um cilindro com 8 lados, certo? Eles deviam usar para aí, para fazer isto, eles deviam usar para aí cilindros de 3. It's good enough, ok? Portanto, esta era uma maneira interessante de fazer sombreamento, etc. Ok? Sim. Mas nessa altura já funcionava de ser não só de cima de vários ângulos? Este tipo de geometria é do cima. Por exemplo, um jogo que usava esse tipo de sombras e ainda era mais complicado era o Alone in the Dark, o original. Por exemplo, as poucas sombras que tem são feitas dessa maneira porque a geometria era tão simplificada que dava para enganar. Mas lá está, depende disto. Na altura não havia GPU, não é? Ou melhor, havia GPUs, mas não eram, não eram programáveis. Portanto, isto era tudo feito em CPU. Ou seja, todo o tempo que eu estava a fazer esta projeção era tempo que eu não estava a desenhar um polígono ou a tocar um som, porque o CPU era usado também para essas coisas, etc, etc, etc. Ok? De qualquer forma, sombras geométricas ainda foram bastante usadas, particularmente em hardware. A IM Board 1 e 2, que foi muito usada em arcades da Sega, o Daytona e esses jogos da Sega clássicos das arcades. Usavam uma board de hardware que tinha depois, a IM2 tinha suporte em hardware para fazer isto, ou seja, para fazer as projeções com planos pré-definidos e não sei o quê, para acelerar um bocadinho isto. Portanto, há uma série de jogos, o Time Crisis e não sei o quê, que usam sombras feitas desta maneira. Porque o hardware ajudava a fazer a projeção. Tinha hardware para fazer projeção. Ok? Ora bem, agora vamos ter de fazer aqui um pequeno desvio para eu explicar os próximos métodos de fazer sombras, incluindo os métodos modernos
para fazer sombras, vamos ter de fazer aqui um desvio e falar no Depth e no Stencil Buffer. Ok? E começamos aqui por uma questão filosófica, que é como é que resolvemos a profundidade. Nós até aqui temos um bocado assumido que as coisas acontecem por magia, não é? Eu desenho um objeto e depois desenho outro objeto e o objeto que está mais perto de nós fica à frente e nós temos tratado um bocado disso como magia. Como é que isso acontece? Ok? Houve alguns que acho que foi só o André, diga-se de passagem, que ainda fez brincadeiras com o shader de estar atrás, que ainda teve de mexer nas opções que fazem, que alteram o funcionamento disto. Mas, de uma forma geral, nós não temos andado a tentar perceber porque é que coisas que estão à frente de outras aparecem de facto à frente de outras. Não se esqueçam, isto são realidades muito humanas. Esta coisa do à frente, atrás, nós sabemos instintivamente, porque nós nunca vimos um mundo em que isso não acontece. Ou seja, todo o nosso cérebro rejeita a ideia de que uma coisa que está atrás podia ser desenhada à frente de uma coisa que está à frente. Mas não existe nenhum motivo pelo qual isso não aconteça. Ok? Em gráficos de computador. Ora, a profundidade é resolvida essencialmente usando algo que se chama o Depth Buffer. Mas vamos olhar para uma questão mais histórica, que nem sempre o Depth Buffer existiu. Existem 4 principais algoritmos para resolver profundidades. Ou seja, quando eu digo resolver profundidades, eu estou a falar de, para um pixel individual, identificar que está à frente ou está atrás. Ou se deve ser desenhado ou não. Reparem, novamente, vamos imaginar que eu tenho a seguinte cena. Tenho aqui a câmera, está aqui uma bola verde, está aqui uma bola vermelha. Portanto, eu no meu ecrã se eu desenhar a primeira vermelha e depois desenhar a verde, está tudo bem, certo? Agora, se eu desenhar a primeira verde e depois desenhar a vermelha, a vermelha ia parecer que está à frente, se eu não tiver uma maneira de decidir que quando eu estou a desenhar este ponto aqui, especificamente da vermelha, se eu não tiver uma maneira de identificar que este ponto está atrás de alguma coisa e como tal não deve ser desenhado. Estão a perceber o problema? Portanto, como é que isto se resolve? Como eu disse, 4 principais algoritmos para fazer isto. O primeiro, mais simples, isto foi usado durante anos e anos e anos e anos e anos. O algoritmo do pintor. Chama-se assim porque foram os pintores que inventaram isto. A última coisa que os pintores inventaram. Basicamente implica que quando estão a desenhar, desenha-se de trás para a frente. Ou seja, aqui garante-se que o vermelho é sempre desenhado antes do verde. Ok? Portanto, esta é a solução mais simples e foi extraordinariamente usada durante anos. Por exemplo, o hardware da PlayStation 1, a primeira, não só tem suporte para isto. Tudo o que vocês veem num jogo de PlayStation 1 é feito desta maneira. Tudo é ordenado de trás para a frente. Mesmo o Doom, o Wolfenstein e o Doom funcionam da mesma forma, aliás usando algo que se chama uma Binary Space Partition, BSP3, que foi amplamente usada durante anos porque simplesmente é uma maneira estupidamente rápida de decidir ordenação de coisas. Ok? Portanto, isto foi, não descurem o algoritmo do pintor porque ele foi usado de forma muito vasta e ainda hoje é usado para certas coisas. E é um bocado mais intuitivo, digo. É, só que tem um problema, como vamos já ver. Em primeiro lugar, a ordenação é dispendiosa. Não se esqueçam que para isto funcionar, a ordenação tem de ser relativamente ao ponto de vista da câmara. Isto quer dizer que todas as frames eu tenho de ir ordenar todos os objetos de trás para a frente.
Se eu tiver umas boas dezenas de milhares de objetos, isto pode consumir algum tempo. Okay? Obviamente há muitas técnicas para melhorar, como eu disse, o Doom e o Wolfenstein usavam os tais, aliás acho que o Quake ainda também usavam os tais BSP-3, que permitem ordenar estas coisas de forma mais rápida. Mas mesmo assim é dispendioso ordenar objetos. E há casos impossíveis. Como é que se ordena estes 3 objetos? Não existe nenhuma ordem que permita estes 3 objetos serem desenhados. Toda a gente consegue perceber o que é que são estes 3 objetos, não é? Para aqueles que não é claro, vamos imaginar que eu estou a desenhar 3 modelos, estas 3 canetas, e estou a desenhar isto. Elas estão ordenadas desta maneira. Não existe nenhuma maneira de eu escolher uma ordem para desenhar estas 3 canetas que faça com que isto seja possível. Ok? Portanto, há casos impossíveis. E isto acontece com mais frequência do que vocês pensam. Porque isto acontece mais quanto maior é o objeto. Porque eu faço a ordenação não é por triângulo. Eu faço a ordenação pelo objeto. Da mesma forma como eu aqui desenhei montanhas e depois desenhei o chão e depois desenhei as árvores. Não é? Mas quando não vou fazer isto triângulo a triângulo. Porque então aí não estamos a falar de milhares de objetos, mas sim milhões. Que têm de ser ordenados. Certo? Pronto. O método a seguir, que eu tenho alguma afeição especial, porque isto foi basicamente o meu trabalho de computação gráfica de quando eu estava na faculdade. Sim. Foi implementar o algoritmo de Watkins. E o que é o algoritmo de Watkins? E porquê que ele ainda é relevante, pelo menos historicamente, vocês saberem? Essencialmente o algoritmo de Watkins foi usado por uma série de GPUs mobile no início do 3D, do suporte para 3D em telemóveis. Foi usado o algoritmo de Watkins. O que é que acontecia? Basicamente, o algoritmo dizia-se, olha, vais desenhar estes 1000 triângulos. E depois a seguir é que eram desenhados, ou seja, não era desenhado um objeto, depois desenhado outro objeto, depois desenhado outro objeto. Era, toma todos os objetos que estão aqui. Estas são as cores de todos os triângulos. E ele depois, para cada linha, vamos imaginar que a ordem que eu queria era qualquer coisa deste jeito. Ou seja, este algoritmo funciona a nível de scanline, ou seja, eu vou aqui a uma linha, para cada linha, eu vou detectar onde é que vou ordenar os triângulos ao longo desta linha. E eu sei que este triângulo começa aqui e acaba aqui, este triângulo começa aqui atrás deste e acaba aqui, e este... Ou seja, eu sei onde é que cada um destes triângulos começa e acaba. E eu só tenho de desenhar aquele que está mais à frente em cada instante. Ou seja, eu só desenho uma vez. O problema desta abordagem, especialmente em GPU, na minha implementação que eu fiz na faculdade, não havia essa limitação porque era CPU, ou seja, nós tínhamos os triângulos todos, aquilo ia para dentro de listas, e as listas às vezes ficavam gigantes, mas nos GPUs, em que estas coisas são limitadas, isto queria dizer que aqueles GPUs às vezes só conseguiam desenhar tipo 32 triângulos por linha. Este é um tipo de especificação que, se vocês forem ver especificações antigas de GPUs, veem este tipo de coisas. Porquê? Porque eu só conseguia ter 32 triângulos na mesma linha. Se puséssemos um 33º, ele simplesmente não desenhava esse terceiro. Okay? Isto é uma limitação que também era parecida, isto é muito parecido com a maneira como a Nintendo, etc., na altura funcionavam a desenhar sprites. Eles só tinham tipo 4 sprites disponíveis, depois a seguir eles andavam a dançar com eles pela cena toda. Ok? Portanto, o algoritmo de Watkins basicamente faz isto. É muito mais pesado, foi usado em algum hardware, mas que eu saiba está extinto. Ou seja, eu não consegui encontrar, ainda fui à procura só por curiosidade, porque eu não gosto de fazer afirmações categóricas, ao contrário de certas pessoas. Eu não gosto de fazer, mas não consegui encontrar um único hardware moderno que ainda usasse este tipo de abordagem. Mas consegui encontrar a abordagem, isto ainda estava a ser usado para aí em 2016. Ok, hardware low-end. Ok? Depois temos a solução do Ray Tracing, que obviamente não funciona para aquilo que nós queremos, que é o real time, mas a ideia é, ok,
Se eu estou a desenhar uma cena inteira, novamente, voltando ao meu exemplo, câmera aqui, objeto verde e o objeto vermelho por trás, não é? Se eu estou a desenhar isto, se eu desenhar isto com Ray Tracing, o que eu estou a fazer é, estou a ir ao contrário. Eu não estou a desenhar este objeto e este objeto, eu estou a desenhar um raio que vai daqui até interceptar alguma coisa. Quando interceptou este, já não interessa que lá esteja o outro, simplesmente vai devolver a intensidade de luz aqui. Isto era uma grande parte, é um bocado assim que funciona o Wolfenstein original. Okay? Ele usa Ray Marching, que é uma variante do Ray Tracing, mas essencialmente é este o algoritmo que ele usa, ou seja, lança raios, vê no que é que ele bate e quando bate em alguma coisa calcula ali a iluminação naquele ponto. Se o Wolfenstein tivesse iluminação e não simplesmente cor. Okay? Mas portanto a ideia era esta. Obviamente o Ray Tracing não é, hoje em dia está a ficar mais viável, mas ainda é algo que é complementar, que eu saiba não existe nenhum jogo, não sei, que talvez nas esfera mais indie, nicho, etc, é capaz de haver algum jogo que só use Ray Tracing, mas que eu saiba não há jogos que usem só Ray Tracing. É sempre qualquer coisa para acrescentar. Finalmente temos então de facto o Depth Buffer. E o que é o Depth Buffer? Isto é o mais normal no mundo real, isto é o que é feito em 99,9% dos casos hoje em dia. Apesar, 99%, lá está, afirmações que vai, 99% não, 80% é Depth Buffer, os outros 20% é isto, que ainda é usado. Já vamos ver quando é que isto é usado. Ok, Depth Buffer, o que é um Depth Buffer? Nós até aqui temos estado sempre preocupados com aquilo que se chama o buffer de cor, o Color Buffer, que tem um formato RGBA, é uma imagem para onde nós estamos a desenhar os vários triângulos, etc., com shaders, isto e aquilo. Okay? Nós estamos a agarrar, calcular uma cor no output do nosso shader, lembra-se? E estamos a pôr isso num buffer, numa textura, numa matriz, okay? Numa imagem. Agora, nós podemos acrescentar em paralelo a esse buffer um outro buffer, que é o Depth Buffer, que guarda a profundidade. Muitas vezes este Depth Buffer chama-se Z-Buffer, mas hoje em dia é considerado incorreto porque a profundidade pode não ser exatamente o Z. Aliás, a profundidade de regra geral não é o Z. Nós pensamos como sendo o Z, mas não é bem. Basicamente, para cada pixel no ecrã é armazenada uma profundidade. Se o Depth Buffer estiver ligado, nós podemos desligá-lo para certas operações, mas se ele estiver ligado, um novo pixel só é registado se passar o chamado Depth Test. Já vamos ver mais claramente o que cada uma destas coisas quer dizer. Se o pixel for de facto desenhado, ou seja, se passou o Depth Test, o Depth Buffer é escrito se as Depth Writes estiverem ligadas. Por exemplo, objetos transparentes, regra geral, não escrevem para o Depth Buffer. Mas vamos ficar por aqui para já. E vamos então explicar aqui, porque isto foi super abstrato. E porquê que isto é super abstrato? Porque tudo isto pode ser modificado pelo engine. Okay? O GPU é programável nesse particular e sempre já há muito tempo que não é? Até antes dos shaders, isto já era programável, de uma forma geral, porque existe uma série de efeitos que precisam disto. Então vamos começar por tentar classificar aqui um bocadinho melhor estas coisas que eu acabei de dizer. Bem, o Depth Buffer estiver ligado. Vamos assumir que o Depth Buffer está ligado. Regra geral nós temos ligado, ou seja, estamos interessados em profundidade, estamos interessados em que coisas que estão atrás não sejam vistas, sejam tapadas por coisas que estão à frente, certo? Portanto, vamos partir do princípio que o Depth Buffer está ligado. Vamos falar no Depth Test. Depth Test, vamos para já definir o Depth Test como sendo less or equal. Menor ou igual. Okay? O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que o teste só passa se o novo pixel, aliás, se a profundidade
do novo pixel, aquele que eu estou a desenhar neste momento, se for menor ou igual que a profundidade do pixel anterior. Okay? Isto pode ser mudado para outro teste, mas normalmente o S-equal é o default. O que é que isto quer dizer? Como eu disse, temos então o depth buffer, é um buffer, e vamos olhar aqui para um conjunto reduzido de pixels. E inicialmente esse depth buffer é limpo, da mesma forma como o color buffer é limpo com a cor de fundo, que nós podemos definir, certo? O depth buffer também é limpo com um certo valor. Normalmente é um valor tipo o mais longe possível. Portanto, vamos assumir que esta profundidade, já vamos ver que isto não é 100% assim, mas vamos assumir que essa profundidade é 1. As profundidades são normalizadas, ou seja, a profundidade 0 é junto ao olho, a tocar no olho, a profundidade de 1 é o mais longe que ele pode guardar. Ok? E portanto ele vai ser limpo todo com valor 1 em todas as células. Para o nosso caso de exemplo, novamente temos então aqui a câmara e temos a minha esfera verde e a minha esfera vermelha. Ok? E vamos simplificar isto para já. Por acaso, ok? Não estamos a usar o algoritmo do pintor, foi só por acaso. No buffer de ordens, a vermelha foi desenhada primeiro. Calhou. Porque a câmara estava num ângulo tal em que isso calhou. Portanto, ele vai desenhar o vermelho. E então ele vai desenhar o vermelho, ele vai decidir, ok, a profundidade disto. Para simplificarmos isto vai estar tipo no 0,6 e aqui o verde vai estar no 0,3. Obviamente não há de ser bem isso, porque ele há de ter aqui uma gama de profundidades, por exemplo, de 0,3 a 0,4, e este aqui pode ser tipo 0,5 a 0,6. Mas, eu vou assumir que é o mais perto, só porque sim. Ele vai fazer os cálculos todos que vêm do pixel do vertex shape. Ok, eu agora vou desenhar então o vermelho. E ele vai chegar aqui e ver, ok, já calculei aqui a cor, isto vai ter de desenhar vermelho, mas tenho de passar o depth test. O valor de depth do novo pixel, o novo pixel é este, é o que está a ser desenhado, é 0.5, por exemplo. O do pixel anterior, é 1, é o que está no buffer. Ora, 0.5 é menor que 1, então passou o depth test. Portanto, não só eu vou desenhar aqui no buffer, vamos imaginar que este é o buffer de cor, aqui ao lado. Este é o buffer de cor. Não só então, como eu passei o depth test, por exemplo, seria este, vou desenhar então a vermelho, o pixel, que é o que eu estou a desenhar, mas agora, se o meu depth right estiver ligado, e vamos assumir que está neste caso, então eu vou escrever a profundidade. E portanto eu vou substituir este valor pelo 0.5. Ok? E eu vou desenhar o resto do objeto. Portanto, eu, por exemplo, vou pôr aqui que estes pixels todos vão ser pintados de vermelho e este também. Estamos sempre a passar o teste, porque isto está tudo para o teste do mais profundo. E então ficamos com um depth buffer assim. Não esqueçam que isto é exatamente o mesmo tamanho do ecrã, ou seja, para cada pixel temos um valor de profundidade. Correto? Ok, agora a seguir vamos desenhar o verde. E então o verde vem cá desenhar e o verde vem aqui. Vamos desenhar aqui, eles estão alinhadinhos e tal, que é conveniente. Ele vai desenhar o verde, profundidade do novo pixel 0.3, profundidade do que já lá estava 0.5, é menor ou igual, portanto vai desenhar. Portanto, o que ele vai fazer neste caso vai substituir todos. Está sempre à frente, correto? Portanto, estes pixels vão todos eles mudar de cor para verde. E todos estes pixels vão mudar para o valor
mais perto. Que neste caso era 0.3 e 0.4 aqui no centro, porque isto era uma esfera. Certo? Agora, vamos imaginar que eu ainda tenho aqui um objeto que está um bocadinho inclinado ali para o lado, que está entre 0.7 e 0.8. E vamos imaginar que o ponto central dele está aqui atrás. Portanto, eu vou desenhar e ele estaria aqui neste mesmo sítio onde está este 0.3, por exemplo. Okay? Vou desenhar. Ora bem, o seu valor vai ser 0.7, o valor que já lá está é o 0.3, é maior, portanto não vai sequer desenhar nada. Portanto, descartado. Chama-se mesmo uma operação de discard. Ok, agora vamos aqui ao pixel do lado. Por exemplo, tem 0.8. Profundidade nova, 0.8. Profundidade do pixel antigo, 1. Então este vai desenhar. Vai pôr aqui o azul e vai pôr aqui 0.8. E por aí em diante. Estão a perceber como é que funciona o depth buffer? Okay? Temos aqui uma solução quase perfeita para o problema das profundidades. Sim. Mas parece também ser um bocado dispendioso ou não? Não. É ultra rápido em hardware. Porque isto é hardware. É hardware puro. Ou seja, esta operação, o custo dela pode ser considerado zero. E também se está a calcular frame a frame e está-se a calcular outra vez a diferença de todos os objetos relativamente à. Mas repara, tu já tens as profundidades. Elas já existem. Porque ela vem do cálculo do vertex shader. Mas a profundidade não é sempre consoante da câmara? É, mas tu calculas sempre todas as frames. Repara, que se olharmos aqui para um shader, Ou seja, está-se a reaproveitar o facto de já ter que calcular o vértice e aproveita-se isso ao seguinte. que eu só tenho o vertex shader quando tenho o, por exemplo aqui, um dos nossos shaders. Quando fazemos esta operação aqui, o Outposition Clip Space, não se esqueçam que isto é um vetor até 4 dimensões. Temos um X e um Y e temos um Z e um W. O Z vai ser dividido pelo W e vai obter aqui este limite. Ok? Portanto, eu já tenho esta informação, já faz parte da informação que eu tenho por natureza. Não que fosse também muito dispendiosa calculá-la. E o buffer em si é um acesso à memória. Este acesso à memória tem um custo, ok? Não é... O custo não é zero. É como se fosse. Essencialmente. Ok. Até porque nós vamos ver aqui algumas otimizações que o GPU pode fazer em cima disto que permitem ainda otimizar mais. Este. Absolutamente a ver com isto, mas o que é o W? Está certo? Porque se, ou seja, o Y, digamos que é a altura, o X é o comprimento e o Z é a profundidade. O que é o W? Não é óbvio? Basicamente é o sistema de coordenadas homogéneo. Vocês falaram nisto em matemática. Okay? Basicamente, a questão é que com álgebra linear, matrizes, etc., não é possível ter divisões. Mas nós queremos uma divisão. Porque nós queremos que coisas que estão mais longe fiquem mais pequenas. Ou seja, nós queremos que, proporcionalmente ao Z, conseguir que o X e o Y vão ficando mais encostados ao centro. Por isso que as coisas fogem para aquele ponto de fuga no centro do ecrã. Como é que isto se faz em álgebra linear? Não existe nenhuma maneira de fazer isto com álgebra linear pura. O que se faz é um truque sujo. Qual é que é esse truque sujo? Eu tenho aqui um novo componente W, okay? E no final, ou seja, o GPU vai receber aqui o clip space, ou seja, recebe o X, Y, Z e W, okay? E o que ele vai fazer sempre é, quando passa do vertex shader para o pixel shader, é que ele vai sempre dividir o X, o Y e o Z pelo W. Ou seja, é a maneira que eu tenho para eu forçar uma divisão obrigatória. Okay? Hardware inicial, hardware mais antigo, novamente PlayStation 1 Level. Eu falo da PlayStation 1 e, por exemplo, não falo na Nintendo 64 porque isso ainda foi a única altura em que o hardware da Nintendo 64 era superior. O da PlayStation 1 era ridiculamente fraco. Nomeadamente nisso, e é por isso, por exemplo, que tu vês tanto pixel a dançar, que texturação que fica toda esquisita, etc., porque não tem divisões
Não é só por isso, mas também é por isso. Ou seja, o W aqui representa, é como se eu tivesse um espaço superior e quando eu reduzo a dimensionalidade, nesse espaço superior eu obtenho esta divisão por efeito secundário. Então o algoritmo do pintor é tão dispendioso porque tem que constantemente ir à memória para ver em que posição é que cada vez está. Não, porque é dispendioso porque eu tenho de ir ver todos os objetos e ordená-los todos uns com os outros. Repara, isto há maneiras de melhorar isto e são usadas, mas pensa assim, se eu tenho 10 objetos na minha cena, eu para ordenar estes 10 objetos, eu tenho de verificar 10 objetos com outros 10 objetos. Eu tenho 100 comparações que eu tenho de fazer. Se eu tiver 100 objetos tenho de comparar com outros 99 objetos. O que quer dizer que eu tenho 9.900 comparações a fazer. Ou seja, cada vez que eu aumento 10, estou a multiplicar por um fator de 100 o número de comparações que eu tenho de fazer. E é um jogo moderno, é fácil meter vários milhares de objetos ou milhões de objetos. Portanto, o algoritmo do pintor obriga a contabilizar tudo e não consegue resolver todos os problemas. Este consegue. Porque este resolve a nível do pixel. O pixel tem uma profundidade e eu vejo se o pixel está à frente ou atrás. No algoritmo do pintor, não. Eu estou a ver a nível do objeto como um todo. Ok? Apesar de que há algoritmo inicialmente havia engines que faziam isto. Agrupavam objetos em unidades lógicas. Por exemplo, se eu estou nesta sala, todos os objetos que estão dentro desta sala são desenhados primeiro do que os objetos que estão na sala do lado. Aliás, ao contrário, desculpa. Porque eu quero desenhar para frente. Ou seja, eu desenhava todos os objetos que estão fora desta sala primeiro e depois é que desenhava os destes. Ou seja, eu não precisava de comparar estes objetos com aqueles objetos. Dividia tudo por chamados setores. Mas isto são tudo otimizações e obrigavam a desenhar os níveis de forma muito específica para garantir que nós conseguimos determinar rapidamente se estávamos dentro deste setor ou daquele ou do outro. Okay? Porque as câmaras podem teleportar. Ou seja, depois, não era assistido por hardware. Essas operações de regra já não são assistidas por hardware porque o hardware é muito mau a comparar esta coisa com aquela coisa, coisas separadas. Aqui eu tenho, o objeto está a comparar com um buffer que é comum a todos, o depth buffer, versus o objeto que eu estou a tratar neste momento. Mais, consigo paralisar. Ou seja, eu estou a fazer isto tudo de cada pixel de cada vez, mas isto está a acontecer em blocos de 64 pixels. Ou seja, é ultra rápido ele fazer isto tudo em paralelo. Ok? Não sei se é bom para perceber, mas pronto. O deve acertar sempre a calcular o def test, não é? Quando há mudança dos números, o peso é maior. O peso? Como assim? Não, se é mais pesado, tipo, quando há mudanças, por exemplo, não há nenhum objeto e está sempre no número. Portanto, quando muda... É mais pesado, mas não é trivialmente, não é trivial de calcular. Mas já que sei o que é que tu queres perguntar, vou-te responder já. Basicamente, sim, e é por isso que tu tens vantagens em fazer a ordenação de frente para trás. Sim. E os engines... A otimização, eles quereriam os objetos mais próximos da câmara primeiro. Exatamente. Certo. E os engines fazem e tentam fazer isso. O Unity e o Unreal usam ainda por cima disto uma coisa que se chama Umbra, que é um middleware, que ainda faz mais otimizações em cima desta coisa toda. Mas, by default, sim. Há vantagens em adivinhar. Porquê? Porque o pixel shader nem sequer dispara, nesses casos. Já vamos ver isso aqui mais à frente. Ok, até aqui, toda a gente está a acompanhar bem isto? Depth buffer? Pronto. Novamente, tudo isto pode ser ligado e desligado. Por exemplo, o tal efeito que eu mandei para o Discord de parecer que quando está atrás das paredes estamos a ver em raio-x, por exemplo, é feito precisamente invertendo aqui este teste. Ou seja, eu tenho um shader que só dispara se o objeto estiver por trás de outros. Ok? Aí não convém ligar os depth rights, porque se eu ligo os depth rights eu estou a estragar a profundidade correta que está no depth buffer. Okay? Por isso é que é preciso normalmente separar estas duas coisas, o depth test do depth right. Eu aliás não preciso ter o depth test ligado para fazer um depth right. Por exemplo, acho eu, não tenho 100% de certeza disto, mas tenho quase a certeza que sim. Pelo menos os meus engines sempre fizeram isso.
em vez de limpar o depth buffer com o valor de 1, ou seja, que significa que eu tenho que ir a todas as posições e pôr 1, obviamente que isto há maneiras rápidas de fazer isto, é mais fácil, por exemplo, eu desenhar a skybox com o depth test desligado, não quero saber, estou a começar a cena, é para limpar o que lá estiver, e ela estar a fazer depth writes para o depth mais fundo. Ou seja, eu no mesmo processo em que estou a desenhar a skybox, já estou a preencher o depth buffer a prepará-lo para a nova frame. Por exemplo, desde que eu garanta que a skybox vai ser a primeira coisa a ser desenhada. Okay? Eu não sei se o Unity faz isto, os meus engines, por exemplo, quase todos faziam isto. Ok? Por exemplo, os objetos transparentes tipicamente não escrevem no depth buffer. Porquê? Porque é transparente, quer dizer que se houver um outro objeto que é para ser representado por trás, este não pode estar a tapá-lo. Certo? Porque senão, se ele é desenhado primeiro, ficou tudo entalado, certo? Mas com a opacidade não é... Temos problemas. Ok? Ok, o GPU não se limita a fazer isto. Isto é tão crítico e há aqui tanto performance que se pode ganhar que existem otimizações do depth buffer. Nomeadamente, no início da rasterização, ou seja, não se esqueçam como é que o processo funciona. Todos os vértices passam pelo vertex shader, não é? Portanto, eu tenho agora aqui uma lista nova de vértices transformados pelo vertex shader, criados pelo vertex shader, se preferirem essa nomenclatura, não é? Ok? E eu já sei o suficiente onde é que os meus triângulos vão estar. Certo? Portanto, agora reparem que conceptualmente, neste exemplo, se eu desenhar primeiro aqui a bola verde, quando eu for desenhar todos os triângulos da bola vermelha, okay, eu sei que, por exemplo, a bola vermelha aqui vai ocupar, por exemplo, este e este. Eu sei que a bola vermelha, por natureza, porque eu sei que cada triângulo, pensem nisto, isto é a nível de triângulo que acontece. Eu sei que aquele triângulo, como eu já venho do vertex shader, as suas profundidades vai ser entre 0.5 e 0.51. Pronto, aquele triângulo particular vai ficar compreendido destas duas coisas. Certo? Eu já sei, eu só tenho que calcular nos vértices qual é que é o mínimo, qual é que é o máximo, eu sei exatamente em profundidade onde é que aquele triângulo vai estar, correto? Ora, então se eu sei que aquele triângulo que eu vou desenhar, que vai ocupar estes 3 pontos, vai estar compreendido entre 0,5 e 0,51, eu sei que ele vai falhar todos os depth tests. Logo à partida, eu consigo olhar para aquele triângulo e dizer, este triângulo nem sequer vai a jogo. Okay? E isto quer dizer que este triângulo nem sequer dispara o pixel shader. Como eu já sei a priori que a profundidade vai ser aquela, eu nem preciso de calcular a iluminação e as sombras e isto e aquilo. Está escondido atrás. Porque eu sei a priori. Ok? Portanto, no início da rasterização nós sabemos o range de profundidade, porque isso vem do vertex shader. Podemos ver se o triângulo vai ser visível todo. Isto chama-se o teste de early out ou early Z. Okay? Que é estupidamente rápido. Neste caso, ele nem corre o pixel shader naqueles pixels. Okay? Que é ótimo. E a parte melhor ainda é que isto é normalmente executado em blocos de pixels. O que é que isto quer dizer? O pixel shader, da maneira como eu falei, parece que, ok, eu agarrei, eu sei que eu vou ocupar estes 3 pixels, ou seja, já fiz cálculos para chegar à conclusão que são estes 3 pixels e vou ter de comparar um por um. Mas isto ainda é mais sofisticado que isto, porque o GPU, internamente, o depth buffer não é guardado como um buffer normal, assim. Tem isto, mas tem mais umas estruturas de dados, ou seja, tem uma versão com menor resolução em blocos de 8x8, ou seja, cada 8 pixels do depth buffer, ele tem depois um buffer. Portanto, isto é um bloco 8x8 pixels, que está num outro buffer, substancialmente mais pequeno, que corresponde a que tem aqui, essencialmente, o mínimo e o máximo deste bloco 8x8. Portanto, ele consegue logo excluir, baseado simplesmente num buffer com muito mais baixa resolução, que cabe todo nas memórias de caixa, etc.
Isto é estupidamente rápido. E porquê é que vocês precisam de saber isto? Bastava eu dizer-vos, isto é super rápido. Porque vocês podem estragar isto. Sem saber. Com falta de cuidado. Nomeadamente, fazendo isto, se o vosso pixel shader modifica a profundidade, porque é possível que eu o faça, se vocês quiserem, okay? Isto é usado em algumas técnicas, mas se eu o fizer, o early out fica desligado. Ou seja, vai ter de fazer todos os cálculos para todos os pixels e esta otimização toda puff. Se fazem isto para todos os objetos, todos os vossos shaders andam a mexer na profundidade, vocês estão a entalar, a mexer a profundidade no pixel shader, atenção. Normalmente ela vem do vertex shader. Todos os shaders que nós fizemos até agora só mexem na profundidade no vertex shader. Ok? Portanto, cuidado com os shaders que modificam a profundidade de saída. Que eles podem fazer. Então, mas podemos mudar à vontade no Vertex. O vertex é à vontade, porque este processo todo se dispara entre o vertex shader e o pixel shader. É quando ele decide se eu vou chamar o pixel shader. Ou seja, na prática o que acontece é todos os vertexes são transformados. Tenho aqui uma tabela à parte com os vertexes transformados. E agora eu vou desenhar todos os triângulos. Com a lista de índice eu construo os triângulos. Agora eu vou agarrar primeiro triângulo. O sítio para onde ele vai desenhar, ele faz uma bounding box. Isso é mais fácil de fazer do que calcular de facto quais são os pixels onde ele vai desenhar. Ele vai fazer a bounding box, uma zona quadrada, e vai ver para dentro disso, nestes blocos 8x8, que blocos 8x8 é que ele intercepta. E depois vai ver as profundidades nesses blocos 8x8. E decide logo se não desenha o pixel shader, se não corre sequer o pixel shader, ou se vai correr. Se o pixel shader modificar a profundidade, ele vai ter de correr. Ou seja, vai ter de correr, vai ter de ver a profundidade e então faz o depth test e não sei o quê depois do pixel shader. Caso contrário, ele faz o depth test ainda antes do pixel shader correr. E portanto ele sabe logo a priori se vai passar o teste ou não. E se não passar o teste, ele sabe que não precisa de calcular as normais e o espaço tangente e o normal map e ler as 10 texturas que vocês estão a usar, etc, etc, etc. Ele consegue saltar isso tudo porque aquele pixel não vai ser desenhado. Daí a preferência de que as coisas sejam ordenadas de frente para trás. Porque assim os objetos que são desenhados à frente estão a eliminar logo os objetos que estão atrás de sequer serem calculados. Okay? Isto chama-se o overdraw. E é um dos esforços dos engines é minimizar o overdraw. Agora, a pergunta pertinente que ainda ninguém fez é: mas o professor não disse que ordenar coisas é lento e é por isso que não estamos a usar o algoritmo da pintura? Yes, but. A questão é que o algoritmo de performance é bom o suficiente para valer a pena usar o algoritmo do pintor ao contrário. Ou seja, desenhar de frente para trás em vez de desenhar de trás para a frente. Ok? A ordenação é pesada, mas existem maneiras de otimizar que os engines usam. Octrees, QD-trees, por exemplo, o algoritmo terreno. Os engines são muito bons a usar o terreno. Porquê que, por exemplo, o Unity, não sei se algum de vocês já fez terreno com o Unity. Se vocês fizerem terreno com o Unity, uma das coisas, as opções que o Unity vos dá, é vocês plantarem as árvores diretamente com o terreno. Ou seja, em vez de ter objetos individuais que vocês põem na cena, que são as árvores, não, aquilo trata disso internamente. Porquê? Porque o Unity adora o facto de poder dizer que este conjunto de árvores vai ser desenhado ou não vai ser desenhado. Ok, mas não está implicitamente dentro do mesh em si, de terreno. Ele está implicitamente, o sistema terreno é que é responsável por desenhar esses objetos e excluí-los do desenho se for preciso. Então, mas se ele está dentro da mesh, a partir do momento em que ele... Não está dentro da mesh, porque ele nunca chega a criar uma mesh. Ele faz doses individuais das árvores. Ele simplesmente decide a priori. Que compensa muito mais, como ele consegue agrupar, eu testar todas as árvores era uma chatice. Às vezes são uns bons milhares. Agora, eu testar este grupo de árvores é um teste muito mais económico, compensa-me. Ou seja, as coisas são agrupadas em unidades lógicas. Eu, se tiver tempo mais para o final do semestre, sou capaz de falar de organização de cena, etc. A nível de organização de cena, a nível de implementação, a nível de engine. Para vocês é um bocado transparente. O Unity trata, o Unreal, etc. tratam destas coisas por vocês e eu não tenho tempo para dar tudo o que eu gostaria que vocês soubessem nesse particular. Mas basicamente a ideia é que o
estes engines modernos conseguem agrupar os objetos. Por exemplo, o Unity e afins, eu estou a falar do Unity, mas esta parte é literalmente igual em todos. O Unity adora que vocês carreguem naquele tiquezinho de static. Que a partir do momento em que vocês clicam naquele tiquezinho, ele sabe que aquele objeto não se mexe, não tem de fazer constantemente recálculos e não sei o quê, e pode agrupar este objeto com estes 4 objetos estáticos que estão ao pé e tratá-los como um só objeto no que diz respeito à ordenação, por exemplo. Que estes 4 objetos provavelmente vão ser todos desenhados em conjunto, ao perto uns dos outros. E então ele consegue fazer este tipo de otimizações em vez de estar de facto a comparar 1000 objetos com outros 1000 objetos. Ou com os mesmos 1000 objetos. Ok? Estão a perceber aqui a ideia? Portanto, evitar modificar a profundidade no pixel shader, porque isto estraga a otimização. Existe uma outra otimização que tem mais a ver com precisão, que significa que podemos acrescentar precisão usando um chamado teste Z invertido. O Unity trata disto por vocês, ou seja, não precisam de pensar que fez do less equal a greater equal, mas existem maneiras de, ao inverter o teste, aumentar a precisão, que já vamos ver que é um dos casos importantes de depth buffer. Se quiserem um detalhe mais matemático, eu não recomendo, a não ser que estejam com muito estômago matemático, este link tem a explicação exatamente por causa da precisão. É um abre-olhos, mas é duro de se ler. Ok? Mas normalmente é utilizado ou não é utilizado? É utilizado, mas normalmente está escondidos os detalhes. Normalmente os engines escondem os detalhes. E já fazem isso tudo. Sim. Regra geral, se decidirem implementar o Z reverso, isto só é uma preocupação, por exemplo, se vocês estivessem a fazer um género de um space game com uma escala enorme, por exemplo, aí sem usar o reverse Z estavam entalados, basicamente. Portanto, são casos muito específicos. Ora bem, tudo o que eu falei de depth buffer é ótimo, parece fenomenal e realmente há um motivo pelo qual é completamente dominante como estratégia, mas ele tem problemas, não é a solução para 100% dos problemas. Ok? Um dos problemas é o chamado Z-Fighting. Eu já abordei um bocadinho o problema, mas é essencialmente isto, vocês já viram isto certamente em vários jogos, que acontece quando objetos são coplanares, por causa de imprecisões numéricas. De vez em quando está um à frente, depois está o outro à frente e é muito difícil às vezes garantir que isto não acontece. Ok? Já toda a gente viu isto em jogos, certo? Pronto. Z-Fighting porque temos 2 triângulos separados que estão a lutar pelo mesmo Z. Só que depende da ordem em que eles são desenhados. Às vezes é um que é primeiro desenhado, outras vezes é o outro. E portanto isto leva a isto. E a imprecisão numérica. Porque provavelmente neste caso até deveriam estar iguais, só que há sempre imprecisões. Como é que se resolve o Z-Fighting? Evitar a geometria coplanar, ou seja, evitar tudo aquilo que seja, ou seja, por exemplo, no caso do blob, do blob shadow, é um dos casos em que isto pode acontecer muito, é pôr um bocadinho acima, garantir que a coisa vai ter um nível diferente. Ok? Enviesar a profundidade. Eu sei que acabei de dizer que isto não se deve fazer, mas em certos casos, por exemplo no Blob Shadow, se calhar justificava-se no Pixel Shader pôr coplanar, mas depois a seguir no próprio Pixel Shader mudar ligeiramente o valor, baseado na normal, etc. Mas depois vai isso tudo o resto. Não, porque é só naquele objeto que ele não pode usar a otimização. Ok? Em último caso, pode-se tentar disfarçar. Esta é a melhor solução para mim para esconder Z-Fighting. Ficariam impressionados a quantidade de vezes que isto é usado. Ok? O que é que acontece tanto de... Hã? O que é que acontece tanto de geometria coplanar? Porque normalmente as pessoas, porque os computadores são bons a fazer geometria coplanar. Por natureza, não é? Nós usamos snaps, nós usamos coisas que obrigam a que as coisas fiquem rígidas. Como muitas vezes a geometria de jogos e não sei o que é feita de pedaços modulares, se nós não temos tipo cuidado e atenção e não sei o que, às vezes dava-nos jeito que esta sala fosse um bocadinho mais curta. Então, em vez de fazermos um pedaço mais curto de geometria, o que fazemos é agarramos e esta vai para cima desta.
Faz-se, não é? Vocês sabem que se fazem, vocês já fizeram quase todos. E portanto, este tipo de coisas é comum acontecer, porque é algo que é muito difícil de fazer no mundo real, coisas que sejam 100% precisas, mas que no mundo da computação gráfica é fácil de acontecer só por causa dos snaps. Okay? Outro problema do depth buffer é a precisão. Okay? Nós, o depth buffer, normalmente, os formatos, eu não me lembro se tem um slide sobre isso ou não, mas se não tiver, depois... Aqui, eu tenho andado aqui a dizer, põe-se este valor e põe-se este valor e põe-se este valor, mas eu não expliquei como é que isto é armazenado. Okay? O depth buffer, regra geral, existem 3 formatos, aliás, sim, 3 formatos de depth buffer. Ok? D16, D24 e D32. Ok? Agora, por acaso, também já existe o DF32. Ok? O que é que isto basicamente é? Estes formatos são de número inteiro. Ou seja, aquela profundidade do 1 que eu falei, não é 1. É, por exemplo, no 32 bits há de ser FFFFF. Portanto, vai de 0000 até F. No de 24, vai de 000 a FFF. E, obviamente, desculpem, tenho aqui a menos. Vocês não contam, pá. Vocês aceitam tudo o que eu vos digo como sendo... Verdade absoluta. É. E, finalmente, este aqui é o 16. Cada F são 4 bits. Ok? Portanto, estas são as profundidades. Reparem que aqui eu só tenho 65.536 níveis individuais de profundidade. E por causa da maneira como a matemática disto funciona, porque isto é função de uma divisão, etc., a precisão ao pé do jogador é mais pequena, é maior do que ao longe. Okay? Os bits, pensa que é como se, neste caso, os bits estivessem concentrados no início. Estão a perceber? Tem a ver com como uma divisão funciona, não é? Se vocês pensarem o que uma divisão faz, é quando vocês dividem números grandes por um número normal, vocês obtêm um número a meio caminho. Mas se vocês agarram um número pequeno e dividem por um número a meio, vão ter um número muito pequeno. Ou seja, a escala muda. E portanto, aqui temos este caso. Neste caso, é 32 bits a mesmo, mas está a guardar isto com o mesmo formato de floating point que um float normal, em vez de guardar isto. Que em certos casos tem menos precisão, em outros casos tem mais. Mas qual é a vantagem? Hã? Qual é a vantagem? Só é uma parte Nos casos tem mais precisão, em outros casos tem menos. Os floats, por natureza, aqui existe basicamente uma distribuição mais constante do erro. Okay? Aqui, com floats, a distribuição não é tão razoável. Por exemplo, o número 4, não é o número 4, o número 0.000004 não é possível representar com um float. O número, ou represento não é esse, né? este número não é possível representar com float. Hã? Não tem precisão suficiente, não há número de bits suficiente. Por causa da maneira como funcionam os bits. Para tinha que explicar como é que funciona o floating point. Basicamente funciona com expoentes, mantiças, etc. É a notação científica. Vocês sabem a notação científica? É basicamente como é armazenado o número, só que temos um número limite de casas decimais. E portanto, em certos casos, este é um deles, as coisas ficam, por isso é que vocês de vez em quando começam a fazer muitas operações no Unity e não sei o quê, de repente os números começam a ficar tipo 0.000003 e o 39 vocês vão reparar que é um número que aparece com muita frequência. Por causa da maneira como funcionam os floating points. Okay? Portanto, de vez em quando há vantagens disto, outras vezes não. Okay? Vocês raramente conseguem condicionar isto no Unity. No Unity, no engine. E eu não tenho decidido então o que é que vai utilizar. Num render target é que é diferente. Por exemplo, se vocês fizerem um render target no contexto do Unity,
eu criar aqui, para aqueles que não sabem, um render target, onde é que está? Um render texture. Um render texture, ou um render target é a mesma coisa. O render texture é, eu posso desenhar a cena não para o ecrã, mas para uma textura. Okay? E se vocês virem aqui as opções, tem aqui os vários formatos. Okay? Também está ali outros formatos que têm a ver com o stencil buffer, já vamos falar. Mas reparem que temos então aqui o 32S Float. Engraçado, eu ainda não tenho o 32 Norm. Pois não. E eu nem sequer exponho o 32 Norm. Portanto, ele está a usar floating points, ele não tem este formato, ele só tem este. Isto por causa que eu tinha reparado. Normalmente não preciso disto. Mas pronto, aquele D16 Norm é aquele primeiro, o D24 Norm é aquele segundo. Os outros têm a ver com o stencil buffer, que nós já vamos falar a seguir. Ok? Portanto, aqui é o único controle. Deve haver aí umas opções no Scriptable Render Pipeline para configurar isto, mas eu sinceramente nunca fui sequer atrás delas, portanto... Ok? Precisão num Z-Buffer é algo importante, ok? Especialmente quando se utiliza escalas muito diferentes. Um caso comum onde estes problemas surgem é em Space Games, tipo No Man's Sky, Elite Dangerous, esse tipo de coisas, em que nós estamos a querer ver objetos que estão aqui ao pé do jogador quando ele entra em first person e está ali a jogar no planeta. Precisamos de precisão de centímetros ou até de milímetros, não é? E, por outro lado, quando vamos assim para o espaço e as distâncias são todas em bilhões de metros. Isto dá cabo de um sistema de um depth buffer normal. Como eu disse, notório em jogos espaciais, como é que isto se resolve? Uma solução que funciona em muitos casos é aumentar a distância do near plane. Isto aumenta, novamente, math, podem ver aquele link, super fixe, mas basicamente afeta como é que a matemática, o que é que acontece à precisão ao pé. Ou seja, quanto mais longe estiver o near plane, melhor. O problema é que o near plane define quão perto vocês conseguem ver, não é? Mas 20 cm está bom. Está bom, exceto se estiveres aqui junto à parede e estiveres a interceptar a parede. E aí 20 cm já não é bom. Mas mesmo assim, o Unity by default acho que é 0.3, portanto é 30 cm de distância by default. Se baixarem isso, podem começar a ter problemas de precisão. Mudar o far plane não muda assim tanto. Isto é logaritmo. Okay? Portanto, este é o truque barato do aumenta o near plane. Mas reparem que este, por exemplo, ajuda um bocado em Space Games, desde que seja numa escala limitada. Porquê? Porque eu posso desenhar numa câmara o cockpit e depois limpar o depth buffer, que não interessa. Tudo o que está de Space View é depois do cockpit, certo? E agora vou desenhar com o near plane tipo a 2 ou 3 metros, porque eu não tenho coisas a 2 ou 3 metros de distância no espaço quando estou a desenhar, e isso aumenta-me a precisão. Portanto, é um truque que dá para Space Games pequenos, tipo solar. Ok? Novamente, a outra técnica a seguir é utilizar múltiplas câmaras para ranges diferentes, ou seja, uso esta câmara para desenhar as coisas que estão de 0 a 1 km, depois tenho uma câmara para desenhar de 1 a 10 km e outra para desenhar de 10 km a 100 km e por aí em diante. Okay? E aí eu consigo controlar os problemas de depth buffer. Isto é usado em Space Games, com fartura. E a outra solução é o chamado Shifting Origin. E o que é que isso quer dizer? Em vez de eu estar a desenhar coisas que estão a 1 milhão de quilómetros de distância, eu agarro e mudo a minha origem, o meu field of view, etc. De maneira que aquela coisa que teoricamente está a 1 milhão de quilómetros não está a 1 milhão de quilómetros, está a 10 metros de distância. Simplesmente a minha view, da minha câmara, é modificada o suficiente para que isto funcione. Isso é muito pesado. É que nem se nota. É, da regra geral, é quando é bem feito. Onde é que isto, por exemplo, é usado? First person shooters. Regra geral, a vossa arma não é desenhada na mesma view que o jogo. É separado. Porquê?
Porque senão, quando vocês aumentam o field of view para valores estúpidos, a arma ficava tão deformada, que ia parecer tudo menos uma arma. E ela normalmente nem sequer sofre efeitos de deformação. Só que é tudo harmonizado de maneira a que a coisa bate toda certa. Mas onde se nota, por exemplo, é nas sombras. Se vocês tiverem a certeza, por exemplo, que está uma sombra, num certo ponto, e puserem a arma devia ser afetada pela sombra, e montes desses, que vocês vão ver é que não é afetada por aquela sombra, que está a afetar tudo o que está ao lado e que devia estar a ser afetado. Precisamente. Agora, quem é que repara nestas coisas? Portanto, smoke and mirrors. É giro quando vocês notam, até ao ponto em que deixa de ser giro e vocês começam tipo, a estragar o vosso prazer de jogar jogos tipo. Finalmente, o grande problema do Depth Buffer, o problema que o Depth Buffer não resolve, tem a ver com transparências. Ok? As transparências. Vou aqui fazer vamos abrir aqui uma cena. Ora bem, eu tenho aqui um cubo que está dentro de outro cubo. E ambos os cubos são transparentes. Ok? E eu agora vou criar aqui um segundo objeto, uma esfera. Vou pôr aqui a esfera, uma esfera aqui. Onde é que ela está? Onde é que ela foi parar? Tem que ser menos 4. Pois, menos 4. E 1. Ok. E, espera, quero a esfera também no 4. Portanto, quero duas esferas em campos opostos. Ok? Vocês estão a reparar a diferença de luminosidade num caso e no outro? Mas está na sombra. Muito bem, vamos tirar o elemento sombra do meio disto. Notas que esta está muito mais escura do que esta. Se desligar a... Sim, nota-se muito mais. Ok? Qual é que é o problema? O problema das sombras é que, das transparências, é que a ordem de desenho tem de ser com o algoritmo do pintor forçosamente. Porque o que acontece, as transparências não estão a ser calculadas com absorções e blá blá blá. Okay? Voltando ao nosso exemplo do Ray Tracing, e eu falo do Ray Tracing neste caso, já explicamos porque é que não é possível de fazer Ray Tracing em real time, mas é o que se chama normalmente o ground truth. É parecido o suficiente como o mundo natural funciona. E o que acontece numa transparência no mundo real é, eu tenho aqui o meu olho, tenho aqui um objeto transparente, tenho aqui um objeto opaco, tenho aqui uma fonte de luz. Esta fonte de luz emite fotões, estes fotões batem aqui, eles vão para muitos sítios, mas um deles há de vir nesta direção, passar aqui este objeto e chegar ao olho. E portanto, o que eu tenho para calcular a transparência deste objeto, eu só tenho de agarrar, por exemplo, que esta cor era um verde, e quando ele passa por aqui ser modulada, transformada de alguma forma, pelo tempo que ela passou aqui dentro. Ok? E tenho traços mais definidos, menos definidos, etc. Certo? É relativamente lógico o que eu estou a dizer, correto? O problema é que nós não temos nada disto em real time porque não temos raios e não sei o quê. Porque tínhamos calculado milhões de raios e a maior parte deles nem sequer batem no olho, ainda por cima, portanto, isto não ia funcionar. Ok? Portanto, o que é que acontece para nós termos aqui um pouco de realismo? O que acontece é que este objeto é desenhado e depois este objeto é desenhado e vai alterar o que já lá está desenhado deste objeto. Portanto, se este objeto era verde e este objeto é azul transparente, se calhar diminuindo 50% de transparente, eu vou agarrar na cor que já lá está e vou transformá-la de maneira a ela ficar mais azulada 50%. Certo? E portanto, o que acontece neste caso é que eu vou atenuar aquilo que está atrás. Ou seja, apesar de nos objetos opacos dá-me jeito de desenhar de frente para trás, por causa daquela otimização do Z-buffer hierárquico, do RDSI, certo? Quando estamos a falar de objetos transparentes, eu quero fazer o contrário. Eu quero primeiro desenhar todos os objetos opacos e agora vou desenhar todos os objetos transparentes e de trás para a frente. Vou desenhando, vou desenhando, vou desenhando, vou desenhando. Okay? E normalmente isto funciona relativamente bem. Portanto, se eu chegar aqui
é este objeto transparente, que está dentro de um objeto transparente neste caso, mas eu vou pôr aqui para fora. Ok? Eu desenho primeiro este e depois desenho este e este vai modificando este, e se eu desenhasse aqui um outro a seguir, ainda ia ficar mais transparente. Portanto, se eu agarrar aqui nisto, puser aqui atrás, okay, ele fica praticamente, aquele objeto cinzento fica praticamente verde porque está atenuado com um e atenuado com outro e atenuado com outro. E é em fatores diferentes, não é? Portanto, ali fica muito, aqui ainda está cinzento esverdeado, e à medida que eu vou acrescentando mais objetos pelo caminho, é que ele vai perdendo o esverdeado. Certo? Até aqui tudo bem, correto? O problema do Z-Buffer, portanto, o Z-Buffer aqui nem tem nada a ver com o assunto. É por isso que se faz a sobrecheira diferente para quando o objeto é opaco. Precisas de indicar se ele vai para uma queue, se ele vai ser desenhado juntamente com os objetos transparentes ou se vai ser desenhado com os objetos opacos. Por isso é que eu disse que o algoritmo do pintor ainda é usado. Portanto, agora, se eu tenho um objeto dentro de um objeto transparente, tem um problema, que é, qual é que é desenhado primeiro? O maior, porque é o que se preocupa mais. Se é de trás, não devia ser o de dentro, porque o maior vai mais longe. Como é que tu sabes? Por isso está mais atrás. E o pequeno não. E se for um objeto muito comprido em que só está uma parte dentro? Estás a começar a perceber o problema? É quase impossível. Não se desenha. O que se faz é que se usa o ponto pivô. O ponto pivô de um objeto transparente é o que define se ele é desenhado à frente ou atrás. Por exemplo, neste caso... Se o ponto pivô for o mesmo, aí não está mesmo. Exatamente. E por isso é que em certos casos o que queres fazer é mexer no ponto pivô. Por exemplo, neste caso, se eu sei que a minha cena vai ser toda vista daqui, eu posso, por exemplo, fazer isto. E isto vai garantir que este objeto é desenhado primeiro, este aqui, e depois vai ser desenhado este. E quando eu estou deste lado, está ótimo, certo? Agora, não está bem quando eu estou deste lado, estou a fazer exatamente o contrário. E reparem que o objeto praticamente... Não ficou... espera, falta aqui isto. Eu estava a achar que estavam aqui algumas coisas que não estavam tão más como deviam estar. Porquê é que o material está assim? Está-se dividido em metade. Estão a ver ali, olha ela mudar a ordem de desenho. O que estamos a ver é a mudança da ordem de desenho. Porque eu estou a desenhar todas as faces. Reparem que porque é que eu liguei aqui? Render face, both. Se eu só estou a desenhar a face que está mais perto de mim. Não estou a desenhar a outra face, mas isso não é correto. Um objeto transparente eu tenho de desenhar as duas faces. Porque metade dele passa a outra metade. E ele próprio não consegue decidir a sua profundidade dentro dele próprio. Correto? Também. É o outro problema que eu tenho. Porque como é que ele sabe que este, mesmo que eu não tenha este objeto dentro do objeto, reparem que isto não vai estar certo à mesma. Estão a ver ali a cor? Isto seria a cor que eu esperaria olhasse de onde eu olhasse. Mas olhem ali as cores a mudarem drasticamente. Parece que uma face inteira desapareceu de repente, aquela face. Porque ela desapareceu. Porque o triângulo, depende da ordem pela qual os triângulos deste polígono estão a ser desenhados. Como a ordenação é feita, o objeto dentro dele próprio não tem ordenação. Por isso é que é muito difícil. Por isso é que, por exemplo, vocês vão ver tech demos, por exemplo, que gostam muito de usar diamantes e coisas deste género, com transparências dentro de transparências, porque isso é um technical achievement. Ok? Isto é uma operação difícil de resolver. Ok? Há uma solução 100%? Não. Isto é tipo quase que caso a caso, o que é que eu quero? E ter de engolir o problema. Portanto, isto ainda é uma área super ativa de investigação de como é que se resolve isto. É uma consequência de usar o depth buffer para isto. Por isso é que normalmente os transparentes não desenham para o depth buffer. Ok? Portanto, o algoritmo do Python precisa de marcar o que é transparente, precisa de ordenação, há casos impossíveis, dispendioso, tem de ser tudo desenhado. No Unity, como é que vocês podem ainda definir isto de outra forma? Que é,
vocês reparem, neste caso particular, este aqui, não é neste caso particular, é aquele caso em que temos o cubo dentro do cubo. Se eu quiser garantir que o cubo de dentro, ou o cubo de fora, é sempre desenhado primeiro, que é o que faz sentido neste caso, acho eu posso... Hã? Não, depende do pivô, mas eu posso, por exemplo, querer tornar independente do pivô. Eu posso dizer explicitamente este objeto é desenhado depois deste objeto. Ok? Como é que isso se faz? Eu simplesmente, eu preciso criar materiais, por exemplo, vou criar aqui uma Transparent Material 1 e 2. Okay? Vou associar a um dos cubos, ao cubo de dentro vai ser o 2. E o cubo de fora é o 1, ok? E eu agora posso chegar aqui às opções e dizer Sorting Priority e subir isto. Reparem como o objeto muda, mas agora já não muda mais. Ou seja, tornou-se consistente. Porquê? Porque este cubo de fora está a ser desenhado com uma Sorting Priority de 1. Ou seja, ele é desenhado depois de todos aqueles que tinham Sorting Priority de 0. Okay? Isto internamente, o que o Unity está a fazer é meter isto numa render queue separada. E o que é uma render queue? A maneira... normalmente os objetos opacos são desenhados na queue que se chama de Geometry. A queue chama-se assim. Que é a queue 2000. O número é só um identificador. Aqui o interessa é se o número é maior ou mais pequeno. Então é por isso que quando nós estamos a fazer os cenas aparece lá aquele coisinho a dizer... Aham. Pronto. Geometry é a queue 2000. Transparent é a queue 3000. Okay? Isto traduz em números. Quando eu ponho aqui Sorting Priority 1, se eu puser aqui em modo debug, nós vemos que ele pôs aqui Custom Render Queue 3001. Porquê? Porque ele está na Transparent, mais o Sorting. Se eu pusesse menos 1, ele ia uma antes, ou seja, ia ser desenhado antes de todos os objetos transparentes. Pronto, isto é muito usado, especialmente em efeitos de pós-processamento. Por exemplo, se eu quiser ter um efeito que corre depois de todos os objetos transparentes para distorcer o ecrã, vai para uma render queue mais à frente de todos os outros. Ok? Vais acabar. Pronto, como eu tinha dito, na maior parte dos engines isto só funciona inter-objetos e não intra-objetos. Ou seja, eu não consigo, se isto fosse o mesmo objeto, eu não tinha maneira de resolver este problema. Ok? Uma exceção a isto é os sistemas de partículas do Unity. Permitem ordenar intra-objeto. Porquê? Porque às vezes as partículas, para ficarem fixe, precisam de ser desenhadas numa ordem mesmo de profundidade. Ou seja, eu posso pôr by distance, by depth reverse, ou seja, para garantir que ele vai basicamente ordenar todas as partículas para elas serem desenhadas naquela ordem. Com todo o problema que isto tem, não é? Se tivermos 1000 partículas, são uma ordenação pesada. Mas há alguns efeitos interessantes que se podem fazer com isto, nomeadamente fazer alguns efeitos de fogo volumétricos. Ok? Outras formas de resolver, estas já são mais bleeding edge, que eu saiba, nenhum engine comercial usa isto, nenhuma destas técnicas que eu vou referir, são técnicas novas que ainda estão a ser trabalhadas. Order Independent Transparency, ou seja, é transparência que não depende da ordem em que é desenhado. Isto é complexo, existem várias soluções para isso. Usar Ray Tracing e Ray Marching, isto é perfeito, faz uma solução perfeita, mas é super dispendioso. Isto é muito usado em volumetrics, tipo nuvens, nevoeiros, etc. Porquê? Porque vai-me dar a solução 100% correta. Okay? O que ele vai fazer é, de facto, este Ray Marching e vai navegar, etc., dentro de sistemas muito específicos. Okay? Depois temos o Weighted Blended OIT, OIT Order Independent Transparency, que é um sistema estatístico, basicamente é feito para depois ser corrigido com upscalers de IA. Essencialmente cria uma solução ruidosa, estatística, ou seja, este objeto, qual é a probabilidade que ele tem de estar à frente daquele outro objeto. E se tivermos amostras suficientes, isto vai bater certo. Essencialmente é essa a técnica. Pronto, tem alguns problemas inerentes. Para Pixel Linked Lists, isto gasta memória, é dispendioso em termos de performance e é mau para o hardware moderno. Isto surge na altura, em 80 e tal, as primeiras placas capazes disto, nas Silicon Graphics, que tinham tipo 8
8 que eles chamavam alpha buffers, que eram buffers que tinham até 8, podiam ter 8 objetos transparentes, mas é por isso que elas custavam tipo 20 mil ou 30 mil euros cada um, em dinheiro da altura. Portanto, hoje em dia, fazendo o equivalente, deviam custar para aí 200 mil euros. Hoje. Portanto, gastava memória, isto é dispendioso, mas basicamente é para cada pixel. Nós temos uma lista de objetos e quando estamos a desenhar objetos transparentes, metemos dentro desta lista e ordenamos. Ok? E depois no final temos um passo que se chama um resolve, que agarra no que estiver mais à frente e faz que agarra em todos os passos e calcula e soma todas as contribuições. Depth Peeling essencialmente é o que é usado normalmente naqueles efeitos de gemstones e não sei o que é. Basicamente eu vou desenhando a cena em fatias. Estou a desenhar o mesmo objeto múltiplas vezes em fatiazinhas fininhas e vou calculando os efeitos de profundidade, etc. Isso não é tipo o outro que o Watkins. Não, porque este é feito em termos de profundidade, enquanto o Watkins era feito por cada linha. Mas sim, consigo perceber a pergunta, sim, tem algumas semelhanças. É também à base de listas ligadas, que são péssimas para a ordem. Moment Transparency é um híbrido entre o Per Pixel Linked Lists e o Weighted Blended. Parece-me que é das soluções mais interessantes hoje em dia, mas eu ainda não fiz um estudo exaustivo disto, porque infelizmente o tempo não dá para tudo. Mas pronto, há aqui algumas técnicas que estão a ser usadas. Nenhuma solução perfeita atualmente, por acaso isto não está correto neste slide, novamente aquelas afirmações, porque o Ray Matching e o Ray Tracing são perfeitos. Têm outros problemas, mas nomeadamente performance. São feitos para esse problema específico. Sim, para este problema. Para todos os problemas, o Ray Tracing é perfeito, é o ground truth. Tem uma questão de performance que não há propriamente uma maneira, não basta atirar hardware ao problema, há um limite. Está quase a acabar, malta. Respirem fundo. Aliás, acabou. Acabou o sofrimento. Ok? Pronto. Eu acho que... Deixa-me só aqui confirmar uma coisa muito rapidamente. Portanto...